Olá, irmãos, mais uma vez aqui. Estamos juntos dando continuidade aos nossos devocionais que nós fazemos todas as semanas, cada semana em um salmo. Se você ainda não viu os salmos anteriores a esse que nós trataremos hoje nós vamos ver o Salmo 19. Se você ainda não viu, faça uma visita lá no meu canal, dê uma olhada nos salmos que nós já publicamos e lá você pode também estar com calma, repetindo os vídeos, olhando detalhadamente, verificando na sua palavra, que isso que é importante, na sua Bíblia, aquilo que está sendo falado, a fim de edificar a sua vida e também você, através desses estudos, edificar a vida de outros irmãos em Cristo e também levar o Evangelho àqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos o Salmo 19, um salmo que exalta a criação do nosso Deus e que também vê a admirável palavra do Senhor, o quanto ela é maravilhosa, e o salmista também reconhece isso. Quando nós olhamos para o Salmo 19, nós já podemos identificar logo no início que ele também é um salmo de Davi. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Nós não sabemos exatamente quando que foi escrito esse salmo, nós não temos informações no texto, ou mesmo em outros textos que possam apontar a época em que ele foi escrito. Mas nós vemos no cabeçalho desse salmo, logo no primeiro versículo, que esse salmo foi um salmo entregue nas mãos também do diretor de música, daquele que era responsável em cuidar da adoração no santuário. Também nós podemos ver que esse salmo de Davi é um salmo que mostra a reflexão do ser humano diante da natureza. E nós sabemos que Davi foi um pastor de ovelhas, e sendo pastor de ovelhas, com certeza, várias vezes ele teve de estar fora de sua casa, dormindo nos campos, e pôde contemplar então no céu as maravilhas do Senhor, olhando as estrelas, e também no peregrinar ou no exercer o ofício seu de pastor de ovelhas, nos campos também poder reconhecer o admirável poder criativo do Senhor, reconhecer como Deus de forma maravilhosa sustenta toda a sua criação. E Davi então, certamente lembrando de tudo isso, e talvez até contemplando no momento em que escrevia esse salmo, ele escreve elogiando, reconhecendo, exaltando esse Deus que criou todas as coisas que nós conhecemos, que criou a cada um de nós também. O Salmo 19, nós vemos que ele traz o mesmo teor da advertência que é trazida por Paulo à igreja de Roma. Quando nós olhamos a Epístola aos Romanos, no seu capítulo 1, no versículo 20, nós encontramos Paulo dizendo que toda pessoa se torna indesculpável em razão da criação. Ou seja, através da criação fica muito claramente manifestada a existência de Deus. E quando nós olhamos para o Salmo 19, o salmista também fala a mesma coisa, ele trata do mesmo assunto, de que a natureza mostra claramente, testemunha claramente a existência de Deus. E depois, numa segunda parte desse salmo, nós encontramos Davi dizendo que a palavra do Senhor também é admirável, reta e perfeita. E nós podemos então ver que a primeira parte desse Salmo 19, que exalta Deus em razão da criação, da natureza, e essa natureza que testemunha a existência do próprio Deus, ela traz para nós a informação geral da existência do Criador. Mas quando nós chegamos na segunda parte desse salmo, nós vemos então que a palavra do Senhor é reta, ela é verdadeira, ela é justa, e nós sabemos que a palavra nos indica a salvação em Cristo Jesus. Então ela se torna algo mais específico, mostrando e revelando quem é Deus. E ao final desse salmo, então, nós encontramos o salmista reconhecendo a sua pequenez e a sua dependência de Deus. E ao final dessa exaltação, ao final desse salmo lindo, maravilhoso, um salmo muito conhecido,
por todos os cristãos e certamente muito admirado por todos eles. Como eu falei aqui, eu vou dividir esse salmo em 3 partes. Muitos teólogos, muitos pregadores dividem em 2, mas eu creio que haja 3 movimentos nesse salmo, e esses 3 movimentos eu vou estar expondo à medida que eu for apresentando, então, este salmo aos irmãos. O primeiro ponto, o primeiro movimento, diria assim, é o Deus Criador. Então, esse salmo, sendo um salmo de exaltação, ele exalta primeiramente a Deus, reconhecendo a sua criação. E isso vai do versículo 1 ao versículo 6, que eu faço a leitura nesse momento. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como noivo, que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então aqui, Davi, ao admirar a criação, ao olhar para o céu, ao fazer reflexão e pensar sobre isso, meditar sobre os céus, admirá-lo, observá-lo, ele chega à conclusão de que os céus são testemunhas diárias e especialmente visíveis a toda a criação, e eles declaram e anunciam então a glória de Deus e a obra das suas mãos. O próprio céu e os astros e as estrelas, eles testemunham, são testemunhas diárias na vida do ser humano de que Deus existe. O dia, por seu turno, ele descreve como se fosse quase que um plantão, um dia entregando a outro dia, essa obrigação, essa tarefa da vida na criação, e quando um dia passa para outro essa sua responsabilidade, mostra também a sabedoria de Deus no planejamento, na execução, na sustentação do viver humano, um expediente que dá continuidade ao plano soberano de Deus em nossas vidas. Esses testemunhos, diz o versículo 3 e versículo 4, eles não são testemunhos compostos por palavras, não existe linguagem neles. O céu não fala, as estrelas não falam, o sol, a lua, nenhum deles tem qualquer tipo de língua conhecida humana, mas todos eles comunicam de forma universal a todo ser humano de que Deus existe. Eles não exigem de nenhum ser humano a erudição, não exigem sequer que o ser humano seja alfabetizado, porque eles conseguem revelar a todos, independente de linguagem, poderia até dizer uma linguagem própria, mas não uma linguagem humana, eles conseguem mostrar a existência de Deus, a grandeza e a majestade do Senhor. E essa declaração e esse testemunho da natureza é constante, diário, na vida do ser humano até a sua morte. Essa glória e esses testemunhos são vistos por todos. E por isso que Paulo, então, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que todos se tornam indesculpáveis. Não há nenhuma justificativa para alguém dizer que não acredita que exista Deus. Todos deveriam afirmar a existência de Deus, e se isso não ocorre, certamente é resultado do orgulho, da vaidade do coração do ser humano. Ainda que hoje nós tenhamos um conhecimento maior da natureza do que Davi tinha na sua época, um conhecimento dos planetas, dos seus movimentos, ele descreve o movimento do Sol, que na verdade hoje nós sabemos que é da Terra em torno do Sol, mas a sua observação é a mesma do que a nossa observação simples. Então, se você olhar e descrever exatamente o que você está vendo e não o que você sabe, você está vendo o Sol nascer de um lado e se pôr de outro. Então, você vê o Sol percorrendo o céu da sua vida todos os dias.
Mas nós sabemos, lógico, por favor, né, o movimento da Terra em torno do Sol. Mas quando nós olhamos isso, Davi era isso que ele enxergava, ele não tinha a mesma informação que nós. Ele descreve, então, de forma poética, esse percurso do Sol, como se fosse um noivo, então, saindo dos seus aposentos, desde o início do dia, e cumprindo a sua missão até o final do dia. E esse trabalho diário, esse percurso diário, cumprido pelo Sol, a gente vê também, nele a gente vê também o poder de Deus, a glória do Senhor e o plano do Senhor sendo executado em toda a natureza, e nada pode impedir que isso ocorra até o dia que estiver determinado nos planos do Senhor para que o Sol deixe de fazer isso. Até lá será feito. O homem não pode impedir que isso ocorra, e nada pode impedir que o Sol todos os dias nasça na nossa vida e se ponha na nossa vida, iniciando a noite. O segundo ponto, o segundo movimento, né, desse salmo, mudando da natureza, Davi passa para a palavra. Então faço a leitura do versículo 7 até o versículo 11. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, ou restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aqui o rei Davi, ele passa então a falar sobre a admirável lei do Senhor. Ele se refere no versículo 7 à Torá, a lei do Senhor, essa é a palavra, Torá. E quando nós falamos da Torá, é instrução, ensinamento, e ele faz essa referência ao versículo 7. Ela não é, esse ensinamento, a palavra do Senhor, não é como os outros livros de homens, humanos, por melhores que eles sejam, por mais bons cristãos, vamos dizer assim, por mais conhecimento teológico que tenham, eles não conseguem de maneira alguma se igualar ou chegar perto do que a Bíblia é. Então os seus livros são livros que possuem erros. É natural, são humanos, são homens. Não são completos, não são plenos. E nós devemos ter a consciência disso. A palavra de Deus, a Bíblia, sim, ela é plena, ela não tem erros. Ela é viva, ela se revela a cada dia, ela mostra eficácia em nossas vidas. Ela traz vida ao ser humano, completamente diferente de outros livros. Também nós olhamos no versículo 7 que o Davi se refere ao testemunho do Senhor. Então a Bíblia é o testemunho do Senhor. Quando fala testemunho, nós temos no Antigo Testamento que testemunho é uma referência direta aos mandamentos. Mas toda a Bíblia é o testemunho do Senhor. Ela é o padrão divino, ela é o que é a essência de Deus. E ela revela então tudo aquilo que o Senhor, que Deus é, e que nós não devemos afrontar, mas devemos seguir em nossas vidas da mesma forma. Quando chegamos no versículo 8, nós encontramos a referência aos preceitos do Senhor, ou seja, aquelas instruções cotidianas. Se nós falamos da Torá, que é o ensinamento moral do ser humano, nós falamos então agora dos preceitos do Senhor, ou seja, daqueles mandamentos para a vida comum, para a vida diária. Ela também nos dita como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar entre seres humanos, e cuidados bem detalhados de como o ser humano deve viver. Ele, por exemplo, você só deve emprestar o dinheiro se você tiver a disposição de dar esse dinheiro, para que não venha a cobrar. Não é recomendável que você seja alguém que seja o fiador de uma outra pessoa. Então tem orientações muito práticas na palavra de Deus para o cotidiano, para o dia a dia do ser humano. E é isso que Davi está aqui reconhecendo, que essa Bíblia ela é completa, ela é plena, a palavra do Senhor. No versículo 8 nós encontramos também o mandamento.
do Senhor. Ou seja, toda ordem ficou ótimo, toda ordem que Deus nos dá, né? E cada uma individualmente. Tudo que Deus nos manda fazer ou deixar de fazer, diz Davi que é puro e traz luz aos nossos olhos. Ou seja, quando cumprimos aquilo que Deus determina em nossas vidas, isso nos traz entendimento maior sobre as coisas à nossa volta. O que eu quero dizer com isso? Que a obediência traz sabedoria. A obediência à palavra do Senhor, a prática daquilo que Deus ensina, traz verdadeira sabedoria e conhecimento. Apenas o conhecimento teórico sem a prática, ele traz um conhecimento falso, apenas um conhecimento literal, mas não um conhecimento prático de vida e que transforma verdadeiramente a vida do ser humano e que verdadeiramente também traz glória a Deus. A palavra está enrolando, hoje a língua está enrolando. Né? E que verdadeiramente traz glória ao Senhor. Só a obediência pode fazer isso. No versículo 9 nós encontramos o temor do Senhor, também uma referência à palavra de Deus. E hoje, infelizmente, a reverência, o respeito à palavra do Senhor tem estado muito desgastado. Nós vemos que no início da igreja primitiva, a sociedade respeitava a igreja, temia a igreja, porque era a igreja de Deus, e Deus agia de forma severa e contundente, organizada, ele exigia a organização, a reverência, o respeito. Nós vimos o que aconteceu com Ananias, nós sabemos o que aconteceu com Safira, então nós sabemos da disciplina do Senhor sobre a vida da igreja primitiva, mas hoje me parece que talvez dois pesos, duas medidas e a falta de disciplina por conta da liderança da igreja tem trazido desgaste à sua imagem, tem trazido desgaste à sua autoridade, e ninguém mais respeita ou reverencia a igreja, nem os descrentes e infelizmente muitas vezes alguns cristãos. Até mesmo no púlpito nós encontramos muitas vezes a Bíblia sendo usada e não a Bíblia usando o pregador, e isso é muito complicado. Então pregadores usam da Bíblia para se prevalecer ou colocar as suas ideias, quando na verdade eles deveriam deixar ou permitir ou buscar que a Bíblia usasse suas vidas e transformasse as suas vidas. Pregações menos catedráticas e pregações mais práticas e simples e fiéis àquilo que a Escritura diz. Quando isso ocorre nos púlpitos, infelizmente a igreja enfraquece, a igreja se torna uma igreja suscetível a erros e que não consegue, falha no seu discernimento com relação a descobrir verdadeiramente o que é correto, o que é errado, trazendo então muitos costumes do mundo para dentro da igreja, muita filosofia do mundo, muita ideologia do mundo para dentro da igreja, e infelizmente disfarçado muitas vezes de Bíblia, porque a Bíblia está sendo usada e não usando os servos do Senhor. Quando nós prosseguimos aqui, nós encontramos no versículo 9 a 11 os juízos do Senhor. E quando fala de juízos, a palavra aqui é veredito. O que é veredito? São as decisões do nosso Deus. As sentenças do Senhor nas decisões, nas causas do ser humano, são sentenças justas, sentenças verdadeiras, sentenças retas. E essas sentenças, esses julgamentos também estão descritos na Bíblia. Se nós estudarmos, encontraremos muitos deles. O último ponto, o terceiro movimento, nós encontramos o Davi reverenciando o Deus da salvação. Então eu faço a leitura do versículo 12 ao 14. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba. Guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha, redentor meu. Davi manifesta a sua incapacidade de limpar-se da contaminação do pecado, sem que Deus haja em sua vida. Então nós necessitamos que Deus trabalhe em nossas vidas para nos limparmos. E isso ocorre? Claro que ocorre. Deus é poderoso para isso. Deus, assim que é invocado por nós, cada um de nós, de forma sincera, e nós buscamos diligentemente, Deus nos purifica de todo o mal e nos guarda
do nosso próprio orgulho, para que o nosso orgulho não tome conta, seja o nosso Senhor. É isso que Davi fala aqui, ó. Senhor, me guarde para que o orgulho não venha a tomar conta de mim, fazer com que eu seja servo, escravo dele. E Deus pode isso, Deus pode e quer fazer isso na sua vida, mas precisa da sua sinceridade, da sua busca honesta diante dele, para que ele trabalhe com você. Também esse desejo refletido, pensado, consciente de ser agradável a Deus, nós encontramos nessas palavras e na meditação do coração de Davi. Davi reconhece que ele necessita de um Redentor, que ele necessita de um Salvador, que o purifique, que o limpe e que o guarde do seu próprio orgulho. E ele, ao final, então, clama ao Senhor com palavras maravilhosas de louvor. Senhor, rocha minha, Redentor meu. Salmo 19, um salmo que pode certamente trazer muito conhecimento à tua vida, e se você guardá-lo em sua mente e praticá-lo no dia a dia, lhe dará sabedoria. Um salmo de louvor e adoração, reconhecimento ao Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Uma boa noite de descanso. Medite sobre esse salmo e adore ao Senhor. Passe a observar na natureza o quanto esse Deus é admirável. Louvado seja o nome do nosso Deus.